No Brasil, cerca de 75% das empresas familiares não chegam à segunda geração e apenas 10% chegam à terceira geração. E o dado é muito relevante, considerando que 90% das empresas no Brasil têm origem familiar, respondendo por mais da metade do produto interno bruto e cerca de 75% dos empregos. Mas isso não acontece por falta de mercado, isso acontece por falta de planejamento e de diálogo. A transferência do legado é um dos momentos mais críticos da sucessão empresarial, e isso pode colocar em risco não só a relação da empresa com o mercado, com os funcionários, mas também com os clientes e a própria história da empresa. No episódio de hoje nós vamos falar de empresas familiares, sucessão sem ruptura, com respeito e visão estratégica de negócio. Mas por que é importante falarmos de empresas familiares no contexto do planejamento patrimonial e sucessório, que é o objetivo da nossa série Preservação do Legado? Primeiro porque empresas familiares não são apenas ativos, conjunto de bens, geram impactos e são um organismo vivo. Existem relações com fornecedores que confiam na credibilidade e na história da empresa e também relações com funcionários que são colaboradores daquela história. Segundo, porque nós não estamos falando tão somente de posse, e sim de poder decisório, quem representa, quem executa, quem dirige. E terceiro, e não menos importante, porque o silêncio quase sempre demonstra a ruína que virá à frente dessa empresa. É preciso dialogar, colocar à mesa para que a sucessão se dê então sem essa ruptura. Existe naturalmente um desafio muito grande aos fundadores das empresas na sucessão empresarial. Passar o bastão exige coragem. Nem sempre os herdeiros estão preparados porque faltou o treinamento, faltou aquela transição e nem sempre também os fundadores desejam largar o leme. Esses são os desafios que precisam ser ultrapassados por aqueles que desejam manter o legado ativo ao longo do tempo. Imaginemos dois casos, a sucessão que deu certo e a sucessão que deu errado. A sucessão que deu certo, um pai, dono de uma empresa de construção, chegando aos 60 anos, começa a idealizar a transmissão dessa empresa aos seus sucessores. Abre uma holding familiar, com cláusulas de governança, entrada, saída, apresenta aos filhos as diversas funções dessa empresa para que eles tenham conhecimento, para que eles conheçam de fato cada ponto, cada atividade da empresa, e ele vai aos poucos se afastando. Contrata um conselho consultivo. Quando chega aos 70 anos, não se aposenta, mas se torna um conselheiro empresarial. O que nós temos? Uma empresa sólida, com a próxima geração tomando conta dos negócios e aquele que tem a experiência tão somente direcionando esse barco, mantendo o legado ativo. Por outro lado, a sucessão que deu errado. Dois filhos herdam a mesma empresa de construção de um pai que faleceu repentinamente, sem governança familiar, sem acordo de sócios, sem um protocolo familiar, sem um conselho consultivo ou diretivo. Ambos se veem com a empresa a gerir sem qualquer preparação. Problemas financeiros surgem, contratos que vão se rompendo, funcionários que com a má administração vão tendo que arcar prejuízos e possivelmente acionar o que vai se tornar um passivo trabalhista, e o que vemos à frente é a ruína de uma empresa que durou décadas por falta de um planejamento sucessório. Daí porque ferramentas são importantes para que nós tenhamos uma sucessão sem ruptura. A primeira ferramenta que nós não poderemos deixar de fora é a holding familiar. Criarmos uma empresa, um CNPJ, para que dentro dessa empresa, dentro dessa estrutura, nós tenhamos um contrato social muito bem elaborado, trabalhando a entrada, a saída de sócios, como eles vão se relacionar com relação à empresa, inclusive prevendo os conflitos que já falamos no nosso episódio anterior. Esse contrato social ele é seguido de um outro documento paralelo que é o protocolo familiar. No protocolo familiar nós temos as intenções, os valores
como os filhos vão conviver entre si, respeitando, sobretudo, esse legado que, afinal de contas, não deixa de ser a sustentação financeira da própria família. Conselhos, conselho administrativo ou conselho diretivo, conselho consultivo, que são aqueles conselhos que vão nortear as decisões e são como células dentro dessa estrutura familiar. E às vezes alguém aqui já pode estar pensando, mas isso deveria ser somente para grandes empresas. E essa é a mudança de postura que nós precisamos ter para que as empresas tenham a sua longevidade. Adquirir essa governança corporativa de grandes empresários que deram certo, empresas que estão há décadas e décadas no mercado porque se estruturaram, e trazer para as médias e também para as pequenas empresas. Além de tudo, termos um planejamento tributário que muitas vezes é ineficiente ou sequer é cogitado, para que tenhamos liquidez, para que tenhamos valor financeiro, inclusive com previsibilidade de impostos. Falando de tempo, de momento, qual é o momento ideal para que nós comecemos a falar de um planejamento patrimonial e sucessório? O ideal é que nós tenhamos o fundador da empresa ativo e ainda consciente, para que ele possa direcionar o seu ideal e ele possa auxiliar na solidificação dessa transição. E para que haja segurança jurídica em favor do próprio fundador que está iniciando esse processo de transição, quais cláusulas podem ser inseridas dentro da holding familiar, na empresa, lá no contrato social e também dentro do protocolo familiar, que vão dar segurança ao patriarca para que ele inicie esse processo de trazer os seus sucessores para o próprio legado. Cláusula de usufruto, incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade dos bens, são aquelas cláusulas que nós já tratamos diversas vezes. Cláusula do poder de voto, onde o patriarca continua representando a empresa na sua tomada de decisão. E vejam, sem que isso atrapalhe ou impeça também a participação dos sucessores gradativamente. Nada precisa ser feito numa tomada de decisão de ruptura, ser brusca. Isso, infelizmente, já acontecerá se não houver planejamento patrimonial quando o inventário for necessário e os herdeiros se verem ali, de alguma forma à deriva, já que não houve um planejamento anterior. Empresas familiares são o coração de muitos legados e para que esse coração continue batendo, nós precisamos falar de planejamento patrimonial e sucessório com mais naturalidade dentro das empresas familiares. No nosso próximo episódio nós vamos falar de sustentabilidade, fechando essa série Preservação do Legado. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.